Fala pessoal, eu vou trazer uma dica aqui hoje de como fazer aí, entre aspas, um PROC-V invertido. Por que invertido? O PROC-V que a gente já conhece, que é uma das fórmulas mais utilizadas no Excel e no mercado de trabalho, nos estudos, enfim, uma fórmula muito utilizada dentro do Excel, ele retorna para a gente uma informação que está à direita da nossa referência. Então eu vou fazer aqui na prática para ficar mais claro. Então, por exemplo, se eu tenho essa planilha aqui de referência e tem uma outra que eu quero saber o clube através da idade, ou seja, eu já tenho os valores da idade e quero que o PROC-V me retorne o nome do clube, eu faria um PROC-V simples. Chegaria aqui, escreveria a fórmula PROC-V, qual o valor que eu quero procurar, o 123, aonde? Na minha referência, qual é o nome, em qual coluna o clube está, né, com base na minha referência na segunda coluna. Então eu colocaria o número 2 e uma correspondência exata, número 0. Então me retornaria aqui o nome dos clubes com base na idade. Então se eu vim aqui, por exemplo, e digitar a idade do PSG, ele já me retornaria a idade automaticamente. Esse é um PROC-V que todo mundo conhece, nenhum segredo. O problema mesmo é quando a informação que a gente precisa está à esquerda do nosso ponto de referência, que é o caso dessa parte aqui. Então, por exemplo, se eu quero saber o nome da idade e eu tenho os nomes dos clubes, com essa layout de referência aqui eu não conseguiria, porque o PROC-V não consegue, mesmo que eu selecione a matriz, o PROC-V não consegue pegar o Barcelona e me retornar a idade 121 com a idade à esquerda. Então eu teria duas opções: ou eu passo o clube para esse lado e faço o PROC-V normal, ou eu faço uma mesclagem de fórmulas. Então, quando que essa mesclagem de fórmulas vai ser necessária? Quando você estiver aí trabalhando com um banco de dados muito grande, ou enfim, qualquer motivo que impeça você de trocar essas colunas de lugares. Nem sempre é possível. Às vezes você já recebe uma planilha no formato padrão e fica muito inviável ficar fazendo essas mudanças, ou às vezes são muitas informações, enfim. Então a gente faz uma mesclagem da fórmula índice com a Corresp. Eu separei ela nesse espaço aqui para ficar mais fácil de entender quando a gente mesclar as fórmulas. O que a fórmula índice faz? Eu vou escrever ela aqui, índice com acento mesmo, para o Excel identificar. Então, quando o primeiro argumento da fórmula índice, ela pede para você selecionar a matriz. Então, qual que é essa matriz? A fórmula índice, ela vai retornar uma célula dentro dessa matriz que você escolheu. Então, a gente quer, no caso, saber a idade, eu vou selecionar a matriz onde está a idade. Ou eu seleciono a coluna inteira, ou eu seleciono apenas a idade aqui, desde que você mantenha a mesma lógica para quando for fazer a Corresp. Vou selecionar a coluna toda para ficar mais fácil. Então, essa é a minha matriz e o número da linha. No caso aqui, eu queria a linha onde está o Flamengo. Então, vamos ver em qual linha que o Flamengo está. Ele estaria na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu teria que digitar aqui o número 7 para ele me retornar a idade do Flamengo. Ou seja, abrindo a fórmula que eu estou procurando dentro da matriz onde está as idades do clube, na posição 7, que ele vai me retornar a idade do Flamengo. Então, o que a Corresp faz? A Corresp faz a automatização desse número 7, porque não faz sentido a gente ter que digitar o número 7. O Excel tem que, com base no nome do clube, achar em qual posição o clube ocupa naquela matriz. Então a fórmula Corresp vai fazer essa automatização para a gente. Então a Corresp faria o seguinte: a gente vai procurar o nome do Flamengo dentro da matriz onde estão os clubes, mantendo o mesmo raciocínio, ou seleciona a coluna inteira ou os clubes. A gente seleciona a coluna inteira antes, então seleciona a coluna inteira agora, e o tipo de correspondência exata. Então o Corresp me daria esse número 7 automatizado. Então se eu mudar aqui, por exemplo, para PSG, ele já mudaria para a linha 10, ou seja, o PSG está na 10ª linha com base nessa matriz da coluna C. Então a mesclagem vai fazer justamente isso. Então a gente vai escrever a fórmula índice, eu vou fazer a mesclagem aqui embaixo, nessa parte azul,
Então, o primeiro argumento da fórmula índice, a gente vai selecionar a matriz vai retornar para a gente uma célula, a gente quer o que? A idade, então matriz idade. Coloco o número da linha vai ficar por conta da fórmula Corresp, ela vai fazer essa automatização para a gente, então Corresp. Primeiro argumento, qual o valor que eu quero procurar? É o time que eu inseri aqui do lado. Onde está os times, que é a matriz? Na coluna C. E o tipo de correspondência exata. Vai dar erro porque não tem nada escrito aqui na coluna do time. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, PSG. Ele consegue me retornar a idade do PSG. Então eu vou fazer uma validação de dados aqui só para a gente testar todos os clubes. Então seria uma lista com o nome desses clubes. Então aqui, por exemplo, o Liverpool, ele retorna a idade do Liverpool, 129 anos. Se eu selecionar o Internacional, 112 anos. E assim por diante. Então, basicamente, a gente, para utilizar o PROC-V fazendo essa procura à esquerda, a gente utiliza a mesclagem da fórmula índice e Corresp. Qualquer outra sugestão de vídeo que você que está assistindo quiser, qualquer outra dúvida que você tiver de um outro problema, outro raciocínio dentro do Excel, pode deixar aí no comentário. E eu vejo que os canais grandes que ensinam Excel são uma demanda muito grande de dúvidas. Eu acredito que eles não conseguem atender todo mundo. Então, assim, como o canal aqui é o primeiro vídeo, acredito que caso você tenha uma dúvida, alguma coisa, eu vou conseguir fazer o vídeo e assim vai tendo cada vez mais conteúdo e o canal vai crescendo consequentemente. Valeu!